Bom dia, sexto ano! Então, galera, nas próximas aulas a gente vai começar a falar sobre os aspectos físicos que envolvem a composição do nosso planeta. E o que seriam aspectos físicos? Vocês no primeiro bimestre, nas primeiras aulas desse ano de 2020, estudaram sobre aspectos sociais, localização do espaço geográfico, diferença entre paisagem natural e paisagem humanizada. Agora a gente vai começar a aprender sobre como que o ser humano se relaciona com os aspectos físicos, seja com a geologia do planeta, com o clima, com os tipos de solo, com a vegetação, como que o ser humano se relaciona com a natureza no geral, dando, claro, enfoque também aos principais processos físicos do nosso planeta. Então, é muito importante que a gente comece a partir daí a abordar a biodiversidade. O que seria a biodiversidade? Seria a variedade de espécies vivas que existem no nosso planeta. Seja animal, seja vegetal, sejam vírus, bactérias. Tudo que envolve vida no nosso planeta faz parte dessa diversidade de seres que há em nosso planeta Terra. Então, galera, é o seguinte: os ecossistemas são a integração de tudo que é orgânico e inorgânico. Por exemplo, essas rochas aqui, estão conseguindo visualizar? Essas aqui são amostras de rochas e minerais. E essas rochas e minerais, elas não possuem atividade orgânica, ou seja, são considerados elementos do nosso planeta, mas que não possuem vida. Já os animais, nós seres humanos, já as plantas, são considerados a parte orgânica. E tudo isso constitui o ecossistema. Pelo mundo há vários tipos de ecossistema, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, na Europa, na África, há uma imensa variedade de florestas. E muitas das vezes o impacto ambiental num ecossistema desses pode acarretar uma consequência muito grave para outros ecossistemas. Então, assim, para a preservação da vida no planeta, de forma geral, é muito importante que esses limites sejam respeitados. Então, a gente falou muito da questão das paisagens humanizadas. Falou muito sobre como que o ser humano, por exemplo, altera o planeta, altera ambientes antes naturais para construir, por exemplo, suas cidades, para se modernizar. E claro, isso cria a longo prazo um impacto também, porque pode haver surgimento de doenças, pode haver extinção de animais. Então, há toda uma consequência em torno da ação humana no planeta Terra. E assim, os ecossistemas envolvem condições, envolvem extensões diferentes. Por exemplo, aqui nós temos o Pantanal, nós temos a Caatinga, nós temos a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, e alguns desses ambientes envolvem espécies que só vão ser encontradas ali. Por exemplo, uma onça, ela é típica da floresta da Mata Atlântica, da floresta equatorial. É difícil ver, por exemplo, uma onça no meio da Caatinga, que é um bioma mais seco, presente no Nordeste. Isso aí falando de Brasil. Por exemplo, na África nós vamos ter aí os camelos. Já no Polo Norte tem os ursos. E no Polo Sul, mais próximo ao Polo Sul, temos os pinguins. Então, determinadas espécies jamais se adaptariam em outro ambiente. Então, como que nós temos aí uma interdependência? Como que o equilíbrio ecológico é importante para o planeta? E nas próximas aulas a gente vai estar abordando aí como que funciona a vida na hidrosfera, na litosfera, como que se desenvolveu a sociedade humana e sua relação com a fauna e a flora do planeta,
como que as espécies, né, que voam, elas são impactadas muitas das vezes pela atividade humana. Então, galera, a aula de hoje, ela basicamente fala de como a vida está ligada ao nosso planeta. De que, assim, por mais que a gente vá estudar processos específicos, claro, sempre tentando relacionar as atividades humanas com esses aspectos físicos, mas que há processos também. Há processos que muitas das vezes pode sofrer uma aceleração pelo homem, por exemplo. O aquecimento global ele é muito comentado pela grande mídia, mas o aquecimento global ele é um processo natural. Vocês sabiam disso? O aquecimento global, se não fosse o aquecimento global, a temperatura no nosso planeta seria de cerca de 15 graus Celsius negativos. Né? A temperatura média. Não é nem a temperatura de um lugar ou outro. E para a temperatura média ser menos 15 graus negativos, teriam que ser temperaturas extremamente baixas em determinados pontos. A temperatura mais baixa já registrada, não quer dizer que tenha sido a temperatura mais baixa já existente. Até porque, como as medições elas decorrem de um determinado período de tempo em diante, não há como precisar se já foi a menor, mas a menor já registrada foi de menos 89,5 graus na Antártida. Então, o aquecimento global ele visa evitar que o calor ele se retenha todo para o espaço, o que causaria um congelamento de todo o planeta. Só que o ser humano, ele com as atividades industriais, com a poluição, ele acaba acelerando. Então, quando o processo é acelerado, as temperaturas tendem a subir até demais. Então, tudo assim é questão de interferência humana também nesses processos, que podem agravar, podem criar algumas situações de risco. Por exemplo, as enchentes, elas muitas das vezes, ou quase sempre, elas têm a ver com uma atividade humana anterior. Em 2011, 2010, houve a queda do Morro do Bumba, em Niterói, na qual as atividades humanas antes geraram uma saturação do solo. Ali, na verdade, as camadas de solo já, diante de tudo, por exemplo, da quantidade de lixo que era jogado, do aterramento maciço, a camada original do solo quase não era mais acessível. E houve um escorregamento que levou assim, a perda de vidas, levou a uma das maiores tragédias ambientais que já aconteceu no nosso estado. Então olha só como que chega um momento que o planeta fala, pô, aí complica, né? Aí complica. Aí acontecem, por exemplo, algumas áreas que já foram alagadas, porque antes foram aterradas também. Então, há limites nessa relação entre homem e natureza. E é sobre esses limites aí, é sobre esses processos que nós estaremos estudando nas próximas aulas. Valeu, galera? Um abraço aí e se cuidem.